Ok, irmãos, minha última palavra, e por ser minha última palavra, antes de ler o texto sagrado, eu preciso agradecer novamente à Primeira Igreja Batista, a pessoa do pastor Glênio, muito obrigado por nos receber aqui, na liderança que também está aqui presente, aos irmãos que organizaram, Homes, muito obrigado, pastor Marco, obrigado meu irmão, Leandro, os demais que fazem parte de toda essa organização, as pessoas que contribuíram e serviram, seja preparando lanche ou tocando, e tudo isso é muito gostoso porque essa comunhão da qual a gente está falando, essa unidade da qual a gente está falando, ela é expressa através de gestos assim, não é? Então nós louvamos a Deus pela reunião do povo dele, nesses 2 dias, para ouvir a palavra, cantar louvores a Ele. E minha gratidão a todos que estiveram envolvidos para fazê-la acontecer. Tá bom? Então, aqui eu queria expressar publicamente. E quero convidar você para uma palavra bastante prática e não necessariamente difícil ou que exija reflexão, mas importante exortação sobre como é que nós preservamos a unidade do corpo. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 4, e a gente vai terminar com a famosa história de 2 mulheres, com nomes estranhos, uma tal de Evódia e uma outra chamada Sintique. Evódia e Sintique. Vamos lá. Filipenses 4, versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A igreja de Filipos era exemplar em muitos aspectos. Muitos aspectos. Ela é uma igreja que é apreciada por Paulo na difusão do Evangelho. Lá no capítulo 1, por exemplo, versículo 5, Paulo fala assim, eu dou graças a Deus pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja exemplar nesse ponto. Era exemplar em atender às necessidades materiais do apóstolo Paulo. No capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer assim, olha, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, vocês já tinham feito isso antes, e vocês fizeram de novo. No versículo 15 ele fala, e vocês sabem que vocês, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, senão unicamente vós outros. Eu tenho carinho por vocês, vocês estiveram comigo sempre. Paulo trata a igreja de Filipos com muita doçura, porque é uma igreja que foi amável com ele. Os filipenses não recebem broncas à la Gálatas, entendeu? Não tem bronca estilo Corinto, não tem. Não aparece em Filipenses esse tipo de confrontação mais áspera. Mas, sempre tem um mas, né? No relacionamento entre membros, a igreja ainda estava deficiente. Tanto é que o tema de união aparece várias vezes na carta de Paulo aos Filipenses. Praticamente em todos os capítulos. Em todos os capítulos esse tema vem à tona. No capítulo 1, versículo 27... Paulo fala assim, de lutar juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, versículo 2, ele fala, para que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ainda penseis a mesma coisa. Olha a ideia do anseio de Paulo de que eles sejam mais integrados. E depois no versículo 5 ele vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a ênfase dele na unidade. Nos versículos 14 a 16 ele vai falar assim, faça tudo isso sem murmurações, sem contendas. Para quê? Para que vocês sejam luzeiros neste mundo, não é? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não foi inutilmente que eu corri, isto é, vocês foram unidos aqui. No capítulo 3, versículo 15, ele fala, todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
Deus vai esclarecer, porque a ideia é a gente chegar a pensar juntos. Paulo, então, está muito preocupado com o tema de unidade. E o texto que eu li no começo é um texto que reforça que unidade é a grande deficiência. Então o nosso texto-chave apresenta duas mulheres que estavam em conflito. A gente não sabe o motivo do conflito, a gente não sabe a fonte do conflito. Paulo não fala assim, e Evódia, tenha paciência com a Cinti, que ela é meio barraqueira mesmo. Não tem nada de parcialidade, não é? A gente não ouve nada disso. Não tem nenhuma dica de que uma tenha sido a que gerou o problema. Mas a gente sabe que era grave o suficiente para que Paulo se referisse a esse problema numa carta de alcance público. Pensa na seriedade disso. Poucas vezes o apóstolo Paulo fez referência a nomes de igrejas, de pessoas em igrejas, que não fossem falsos profetas. Quando ele mencionou o nome na igreja, normalmente foi para dizer, eu amo fulano, amo ciclano, manda um abraço aí para o fulano, para o ciclano. Ou quando ele cita nome, é falso profeta. É gente que já entregou para Satanás, que já está desvirtuado. Mas aqui não, ele está falando com gente que está na igreja, que serve o Senhor, e ele cita pelo nome. Imagina essa carta passando para cidades vizinhas, e tem a sobrinha da Evódia lá. Puxa vida, Paulo! Lendo publicamente para a igreja, rogo a Evódia e a Sintique, pelo nome. E a sobrinha da Evódia está lá, todo mundo diz assim, a Evódia não é a sua, ela está roxa de vergonha. Né? Pensa um pouquinho sobre isso, sobre o impacto que é citar pelo nome. O que isso revela? Revela que isso não prejudicava ela somente. Certamente afetava toda a igreja. Toda a igreja. A carta não era particular, se era para ser lida para toda a igreja. E se as cartas do Novo Testamento eram trocadas entre igrejas e usadas para alcançar outras igrejas, a gente tem referência a isso, é bem possível que o conflito de Evódia e Sintique tivesse extrapolado Filipos. Fosse um negócio grande. Era um partidarismo maluco assim, com duas mulheres lá da cidade. Então, alguns estudiosos vão defender que o problema da desunião é a chave para a gente entender a epístola como um todo. Tamanha ênfase nesse assunto. As exortações à unidade têm como exemplo não só a Cristo, mas o próprio apóstolo. Por exemplo, o apóstolo se alegra no capítulo 1 com aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, ainda que com motivações pecaminosas. Por quê? Porque eles estão unidos pelo menos no mesmo evangelho. Então, Paulo não está dizendo que não se importa com as motivações. É dizer que o principal era que o evangelho fosse anunciado. Paulo está demonstrando uma tolerância em nome da verdade. A causa do evangelho está acima de interesses pessoais. Quando um falso evangelho é proclamado, Paulo os confronta duramente. Por exemplo, no capítulo 3, ele fala, acautelai-vos dos cães. Aí ele está falando da falsa circuncisão, daqueles que semeavam uma doutrina falsa, uma doutrina farisaica, legalista, que ia contra todo o evangelho de justificação por graça, mediante a fé, que Paulo havia ensinado. Então ele adverte duramente, ele os confronta duramente, quando ele se refere aos mestres que estão semeando coisas erradas, não necessariamente da igreja de Filipos. Então a unidade da qual o apóstolo fala é essa, é uma unidade requerida pelo evangelho, tá? A unidade da igreja é um assunto trabalhado em várias epístolas paulinas, com uma relevância riquíssima que a gente precisa explorar. E ontem eu falei um pouco disso, vou repetir hoje aqui, que falar de unidade é muito importante, principalmente para países como o nosso, em que o individualismo é tão predominante na sociedade. Veja como o nosso país cresceu em luta por liberdades individuais. Quando se debate temas polêmicos relacionados a aborto, o uso de drogas, qualquer outra coisa desse tipo, o grande argumento é liberdade individual. Esse é o grande argumento. Essa é a grande questão inegociável. Inclusive, a gente aplaude o individualismo. A gente fala assim, o fulano é autêntico. Você percebe como isso virou elogio? Se ele é diferente de todo mundo, você fala, pelo menos ele é autêntico. Aí você fala, é verdade, cara. Tem que dar isso para ele. Crédito, o cara é autêntico.
A gente elogia individualismo. A nossa cultura deixa passar no filtro esse apreço pelo individualismo. E a igreja sofre os efeitos disso. Então a gente não gosta quando pessoas interferem na nossa vida, nos nossos gostos. A gente não gosta. A gente reprova certas diversões. Ou gente que diz assim, crente não devia assistir aquele seriado lá no Netflix, sabe? Aí você fala, ai, vai começar. A gente não gosta que pessoas interfiram nas nossas vidas, que nos privem da liberdade de consciência. Lembra Paulo falando sobre carne sacrificada a ídolo? Ele vai dizer que a minha consciência, embora possa fazer coisas que não são erradas, são lícitas, mas ela abre mão porque não convém. Ele está ensinando para os de Corinto que a gente priva até uma coisa tão preciosa como consciência por amor aos nossos irmãos. Olha que ponto ele chega, né? A gente quer que as pessoas respeitem as nossas opiniões, sejam nas mídias sociais, não é? Mas a gente não se preocupa em nos amoldar à fé de nossa comunidade. A gente quer ter a nossa opinião e quer que os outros respeitem ainda. Percebe como até dentro da igreja esse individualismo é forte? A gente troca de igreja com facilidade, sem permissão ou a bênção dos nossos pastores. Isso acontece dentro da igreja. Então, quando Paulo escreve uma carta que enfatiza tanto a unidade, ele não está se dirigindo a problemas apenas do primeiro século ou particulares de Evódia e de Sintique. Ele está mexendo com assuntos que chegam diretamente na gente, por causa da nossa tendência ao individualismo. É aqui que uma doutrina saudável da igreja é tão necessária. Porque a diversidade dentro da igreja, como eu já falei na palavra anterior, é o canal pelo qual a multiforme sabedoria de Deus é manifesta. É através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é mostrada a principados e potestades. Mas ela também é canal pelo qual a glória redentora de Jesus se mostra de maneira multifacetada. Essa diferença fala algo importante sobre uma unidade que não é e não deve ser uniformidade. O que eu quis dizer é o seguinte: se nós falamos de unidade no primeiro bloco, eu nunca propus que ela fosse uniformidade. A beleza da obra de nos unir em Cristo é porque nós não somos uniformizados. Outra verdade preciosa também que aparece em Efésios é que a comunidade é o local onde os dons cooperam para o nosso amadurecimento e santificação. Eu falei isso ontem. Nosso individualismo perde de vista que devoção e santificação na carta, por exemplo, em Efésios 4, é claramente mais comunitário do que individual. Eu falei isso porque numa cultura em que a devoção é quase sempre retratada como uma prática individual, a gente precisa lembrar que santificação é uma prática comunitária. Então, perceba que quando Paulo está clamando para Evódia e a Sintique que se acertem, ele está lidando não com um problema de gente que é nominal. Eu acho que esse texto é forte e ele é significativo para nós. Porque o Espírito de Deus fez questão de colocar um problema entre gente que supostamente é tão séria e tão madura, pelo menos parecia ser, que elas são chamadas de cooperadoras. Elas não são aquelas mulheres problemáticas que a gente acha que não tem muita utilidade na igreja. É o contrário. Paulo as considera cristãs verdadeiras. Ele fala, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está lá no versículo 3. Os nomes delas se encontram no livro da vida. E até porque elas tinham trabalhado pela causa cristã juntamente com ele, né? Ele fala, juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então Paulo está falando de que elas são mulheres sérias na fé e cooperadoras. A palavra grega para esforçaram é o termo relacionado com atividade atlética. Então, o trabalho delas foi de desgaste. Não pense que elas só se exibiram, elas se desgastaram pela causa de Jesus. A gente não está falando de duas mulheres complicadinhas que apareceram na igreja. Ou se acham donas da igreja só porque são da família tal. Está falando de Evódia e Sintique, cara. As duas ralaram. Elas são cooperadoras, elas se esforçaram.
A ideia de que elas se desgastaram no evangelho. Paulo não está lidando com gente neófito, fraquinho. E eu estou dando ênfase a esse ponto, porque eu quero que você entenda que esse problema não é um problema a qual só os frágeis estão sujeitos. Tá? Não é um problema que só atinge gente complicadinha. Não é um problema só para os neófitos e os que têm teologia ruim. Não é. Paulo está lidando com gente que ele elogia e ele confirma a genuinidade da fé delas. A conclusão que eu tiro disso é que conflitos não podem acontecer entre qualquer tipo de cristão, até com quem é muito comprometido com Cristo e é servo há muitos anos. Facções, espírito partidário, não é algo que acontece apenas em igreja problemática como a de Corinto, não. Eu sei que a igreja de Corinto é a primeira que vem à nossa mente quando a gente fala de divisão, de partidos. É aquela que a gente lembra sempre, você fala, Corinto, eu conheço. Pensa numa igreja neopentecostal. Nosso espírito de juízo, né? O veneninho aqui escorreu, pastor. Entendeu? Mas a gente fala assim de Corinto. Corinto é aquela igreja assim que você fala, ai, ai, ai. Mas Filipos não, entendeu? Filipos não. Filipos é uma igreja assim que Paulo tem carinho por ela. E ele escreve sobre uma coisa séria. Porque nenhuma igreja está imune às contendas. E nenhuma igreja. Algum tipo de conflito é inevitável em qualquer relacionamento envolvendo duas pessoas pecadoras. E se o problema não for resolvido, ele vira uma bola de neve, ele cria uma avalanche de desarmonia. Se a gente não trata disso no começo, é como dirigir o carro depois que já acendeu a luzinha no painel. Aí você fala, é só daqui até São Paulo. Luzinha no painel, acendeu, cara. E você fala, não, é só... Né? E você continua, se toca adiante, como se não tivesse nada. Ou tem, mas não é também de rachar a igreja, pastor. Tem um problema, mas é um problema. Então assim, a nossa falta de lidar com isso faz com que problemas que parecem pequenos aos nossos olhos se tornem um grande problema. E foi isso que aconteceu com Evódia e Síntique, aparentemente. Paulo então está tratando com um problemão. Ao ponto de fazer uma coisa rara nas suas cartas. Citar gente fiel pelo nome para resolver o abacaxi. Então, o que eu quero fazer no resto do meu tempo com vocês aqui é procurar no texto e em outros textos de Paulo e do restante das Escrituras, como é que a gente trata de preservar a unidade do Espírito, da qual Efésios fala? Como é que a gente trabalha com divisões como essa de Evódia e Síntique, entre Evódia e Síntique? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar na Escritura, porque está isso claro no texto aqui, é que quando nós falamos de família, existe sempre uma responsabilidade mútua. Existe um princípio de responsabilidade mútua. Paulo fala, rogo a Evódia e rogo a Síntique. E esse princípio de responsabilidade mútua diz respeito a todo tipo de relacionamento na igreja. É por isso que quando fala de maridos e mulheres, os dois recebem exortações. Quando fala de pais e filhos, os dois recebem exortações. Quando fala de senhores e escravos, os dois recebem exortações. Porque o princípio de responsabilidade mútua está presente em todo o ensino paulino. Então, depois de palavras de ternura, no 4:1 ele falou assim, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Cara, ele está assim, carinhoso com a igreja. Rogo a Evódia, rogo a Síntique. Deu uma quebrada, agora o tom ficou assim. Deu aquela pesada no clima. Aquela pesada no clima. Paulo não está tomando lado, está considerando ambas responsáveis pela desarmonia gerada entre elas. E aqui, é claro que a gente pode postular isso, pode ter havido uma que foi a primeira culpada da história, mas não me interessa. Paulo nem revela para a gente. Ele não conta isso. Não tem aquela assim, eu sei que ela fez primeiro, quando a gente tem que resolver briga de filho, né? Mas foi ele que começou. Não importa que foi ele que começou. E tem um princípio curioso aqui de irmãos e irmãs que tem responsabilidade mútua nesse conflito, né? Por mais que uma tenha começado o conflito, a que não reagiu cristamente também foi responsabilizada. A ideia é, as duas recebem rogos do apóstolo.
Por quê? Porque não responder ao maltrato de forma bíblica é tão errado quanto maltratar. A Bíblia pega pesado em algumas coisas. Ela vai tratar não só daquele que ofendeu, mas do que não respondeu bem enquanto ofendido. Não foi salutar, ele mostrou soberba. E eu estou aqui usando essa ênfase para você compreender como a Escritura mostra pecados em múltiplas formas. Isto é, não só o irado que estoura, mas o irado, não só o irado que explode, mas o irado que implode. Né? Não só o orgulho que se exibe, mas o orgulho que se sente ferido. Você lembra quando Tiago e João fizeram a besteira de pedir para Jesus a direita e a esquerda? O texto bíblico fala assim, que os outros 10 se indignaram. É o raio-x do orgulho geral. 2 porque falaram bobeira, e 10 porque se sentiram feridos. Entendeu? Tem orgulho em todo mundo. Tem orgulho em todo mundo no texto. Que os 10 falam assim, quem você pensa que você é? É o orgulho ferido, né? Se indignaram. Então, a Escritura, ela mostra esse tipo de responsabilidade mútua. Agora, a verdade é que esse princípio não é bem aplicado por nós. A gente responde de várias maneiras que não são santas. Por exemplo, a gente responde com retaliação, não é? O espírito de vingança. Lembra Paulo falando para os romanos? A vingança não é sua, ela pertence ao Senhor. Não é? Isso vai desde agressão física até palavras, insultos, ou falar negativamente da pessoa. Todo tipo de retaliação é reprovada nas Escrituras. Mas talvez você diga assim, graças a Deus, pastor, eu tenho tentado me conter aqui. Mas é possível que a sua reação seja pecaminosa quanto à inércia. Né? Você é um poste. Só está lá. É um poste. Na tentativa de não revidar, de dar a outra face, o crente não faz nada para sanar um conflito interpessoal. A pior coisa a fazer diante de um problema que precisa ser confrontado é não fazer nada. Inclusive a gente pensa assim, a gente fala, cara, não tenho nada contra, só não quero estar junto. Eu não tenho nada contra, mas também nem a favor. Indiferença é uma expressão de desdém, que a Escritura não tolera. Por isso que ela vai falar assim, se um irmão tem alguma coisa contra você, você está lá para entregar o altar, cara, deixa. Não, eu estou aqui me entregando, deixa eu só fazer o sacrifício. Não, deixa, para. O irmão tem alguma coisa contra você? Para, volta, vai lá. Remove o obstáculo que existe entre você e o seu irmão. Aí você volta e presta o seu sacrifício ao Senhor. Né? Mateus 18, Jesus fala, se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Perceba que nesses exemplos a ideia é você não ser inerte, pelo contrário, você ser proativo para confrontar. Aí alguns de vocês ouvem, mas já foram passíveis ou já foram praticantes de confrontação imprudente. Essa é uma outra reação também horrível que a gente tem, não é? É quando a gente reconhece a pecaminosidade da vingança, a gente sabe que não pode vingar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não é inerte, mas a maneira da gente confrontar é indevida. Alguns de nós até confrontam o que tem que ser confrontado, mas a maneira de fazê-lo. As palavras é uma dificuldade assim, pensa numa dificuldade, escolher as palavras, porque é gentil como uma patada, não é? Tem gente que é ótima nisso, eu não sei que habilidade que ele tem. Por quê? Porque a confrontação imprudente é o que parece que mais acontece entre alguns de nós. Inclusive em nome da verdade. Você não examina a trave no seu próprio olho. Inclusive quando nós somos assim, estúpidos no tratamento com os outros, existe um pressuposto que nem sempre fica claro. A gente age assim com outros porque a gente não percebe que Deus nos tratou com misericórdia. Então a gente tem dificuldade de reproduzi-la. Nós, os insensíveis, os Shreks da igreja, não é? Nós somos pouco cientes da graça e da doçura com a qual o Deus misericordioso nos tratou. Então na igreja a gente tem retaliação, a gente tem inércia, a gente tem confrontação imprudente. E nada disso combina com o que Paulo está pedindo.
Nada disso combina. A ideia é viver preservando a unidade. Lembra, Efésios 4 que eu falei, fala de esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito. O Espírito já produziu, mas agora você precisa trabalhar por ela, né? Lá em Efésios 4, no versículo 2, Paulo lista as qualidades para o bom convívio em comunidade. Ele fala de humildade, mansidão, paciência. Essas são coisas que aparecem nos textos de Paulo e especificamente lá em Efésios. Olha lá, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha quanto verbo de apoio, não é? Para preservar a unidade do Espírito, percebe? Então, quando a gente se esforça por preservar essa unidade, nós temos que primar por a humildade. Humildade aqui não é alguém que se deprecia. Humildade significa que ao invés de alta autoestima, a gente tem alta estima por Cristo. Entendeu? Humildade não é dizer eu não valho nada. Ah, eu não sirvo, quem sou eu? Não é isso, é falsa humildade. Isso continua sendo eu no centro. Pode ser para depreciar, mas eu ainda estou no centro. Tá? Esse é um orgulho mascarado. Quando Paulo fala de humildade, a maneira de você substituir alta autoestima é por alta estima por Cristo. Isso é humildade nas Escrituras. Quando ele fala de mansidão, mansidão é a ideia de um animal selvagem controlado. Quando a gente fala de amansar o cavalo, essa é a palavra escolhida muitas vezes no Novo Testamento para falar de uma qualidade cristã. Significa poder sob controle. Uma das coisas mais bonitas de cavalgar num bicho forte daquele é pensar que ele obedece quando você faz assim, ó. Você faz assim e ele... E olha que o bicho é musculoso, hein? Se quisesse, ele fazia você cair dele rapidinho. Mas se você faz assim, ele... Aí você puxa aqui, ele para. Aí você solta, ele vai. Manso. Poder sob controle. Quando a Escritura fala, você tem que ter mansidão. Não significa que você é fraco. Mansidão não é assim. Não é vaquinha de presépio. Isso não é mansidão. Mansidão é alguém com poder para ter força para fazer as coisas. Lembra, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Está ali o cara que podia fazer chover. Senhor, castiga. Imagina, porque muitas vezes ele intercedeu a Deus para segurar a ira. O povo fazia bobagem para dizer, Senhor, agora pode castigar, Senhor. Ele poderia ter feito isso com a sua irmã aqui, ó. Né? Mas não. Orou por ela, foi curada, não é? Ele está mostrando-se manso, ele não se importa com... Não é que ele é um homem fraco. Ele é um homem cujo poder está debaixo do controle do Espírito. Paciência. Paciência é aguardar que Deus vai terminar a obra dele em seus filhos verdadeiros. Olha como é importante quando a gente vai resolver conflito, a gente ter paciência. Paciência significa assim, Senhor, o Senhor ainda não terminou a obra, mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Né? Quando você vai lidar com gente complicada, como isso é importante. E a disposição em suportar os outros em amor. Aqui, suportar os outros em amor significa nos tornar servos dos outros. Por isso que o texto, agora voltando para Filipenses, por isso que o texto de Filipenses 2 é tão lindo, preparando para esse tipo de exortação a Evode e Sintique. Fala, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí o verso 3 é impressionante, isso é evangelho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O que é humildade? É considerar o outro superior. Se você achava que é difícil amar o próximo como a si mesmo, imagina considerar o outro superior. Paulo deu aquela arrochada assim no mandamento. Para mostrar que é isso que o Espírito de Deus faz quando o seu eu murcha. Você é capaz de estimar o crescimento do outro. E falar como João Batista fez, importa que ele cresça, que eu diminua. Poxa, João, mas você é um cara espetacular. Aí começa alguém a massagear o elo dele. Você consegue enxergar um cara chegando para João Batista e fala, ô João, não faz isso não, cara. Você é um cara espetacular. Olha, pouca gente seguiu um profeta em Israel como seguiu você. Se você tivesse Twitter e Insta, você ia bombar, cara. Porque você é um cara assim top.
Tudo bem, incomoda os governantes, mas pensa num cara que atraiu pessoas. Mas ele some. E de fato, Jesus Cristo o honra, mas ele não está lá no final. Não, ele some. Acabou o cara. Maria, a mãe de Jesus, uma mulher temente ao Senhor. Mas a história não é sobre ela. Ela some. Os grandes servos de Deus não são grandes, são pequenos, porque eles somem. Eles somem para que Cristo apareça. Essas histórias são a maneira da Escritura explicar para a gente como é que a gente resolve conflito. E perceba, isso não vale somente para os que são semelhantes a nós, mas a todos os santos. Tá? Todos os santos. Mais extraordinário é que essas características não são apenas pré-requisitos para a unidade, mas as diferenças são mantidas pelo nosso Deus para trabalhar essas características em nós. Eu quero dizer o seguinte, você não tem que ter, voltando lá para Efésios, você não tem que ter humildade, paciência, mansidão, suportar os outros em amor, agora você está pronto para a unidade. A verdade é que o Senhor Deus trabalha essas características. Elas não são pré-requisitos para a unidade. A gente ainda tem diferenças que são mantidas para que Jesus produza em nós mansidão, humildade, paciência, suportar um outro em amor. É espetacular isso. Não é assim pré-requisito, não é o seu currículo para ver se você serve para reatar problemas na igreja. Não é? É o que ele vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar em você. Então, eu queria que a gente guardasse que isso como sendo uma responsabilidade não só de um, é uma responsabilidade mútua, é responsabilidade de todo cristão. Por isso que a Escritura fala tanto de gesto por parte de quem é ofensor, como gesto por parte de quem é ofendido. Quando eu citei, se um irmão tem algo contra ti, vai arguí-lo, você foi o ofensor. Mas se um irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, você é o ofendido. Você tem responsabilidade independente do lugar em que você está no conflito. Por isso que Paulo sabiamente fala, rogo a Evódia, rogo a Sintique. Tá? Então, primeira coisa é o princípio de responsabilidade mútua. Como essas características de transformação na nossa vida, elas têm que estar presentes em todos os cristãos. Em todos os cristãos. Segundo ponto que eu quero estabelecer no texto é a ideia de que o objetivo é duas pessoas com a mesma mente. Versículo 2, voltando lá para o nosso texto-chave, fala assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essa frase última, pensem concordemente no Senhor, está relacionado a várias áreas da piedade cristã. Pensamento, você lembra de textos como renovação do vosso pensamento, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, no nosso texto aqui, pensamento precisa demonstrar unidade. Mas como é que é possível ter o mesmo pensamento numa igreja com tanta diversidade? É o que Paulo fala na epístola anteriormente, é aquilo que está lá no capítulo 2, que a gente já leu, a ideia de ter o mesmo espírito, pensais a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento, é uma unidade intencional, não que aconteceu. Lembra que eu falei da igreja como encaixe à tarde? É porque não é assim, a gente encaixou, a gente é super unido. Essa unidade da qual ele está falando não é encaixe, ela é produzida, ela é trabalhada, ela é fruto dessa operação. Paulo está tratando de ter humildade, de considerar o outro superior a si mesmo, de buscar o bem alheio, de ter a mente de Cristo que se abnegou em favor dos outros. Essa mentalidade é que ajuda a resolver conflitos. Então ela é intencional, ela é proposital, ela não acontece. As duas senhoras deveriam ter suas mentes focadas na preocupação com a outra. A ideia é a honra de Cristo, quando a Sintique e eu não nos damos. Isso faz mal para ela, eu preciso me preocupar com ela. Se elas tivessem o coração mais disposto a pensar na outra, é claro que haveria mais unidade. Pensar sobre o que você pode fazer pelos outros antes do que o outro fazer por você, isso é tão importante. Não é? Se você considera a pessoa uma serva sua, então o relacionamento vai se deteriorar. Se ela não servir você da maneira como você espera. Você entende o que eu quero dizer?
Por que nós nos indispomos com as pessoas? Porque no fundo a gente, tem dificuldade de admitir, tá? Mas a gente acha que ela deveria nos servir do jeito mais correto possível. Se não serve adequadamente, a gente rompe. Um mínimo de respeito ela tinha que ter. Um mínimo, você fala assim. Não, assim, eu sou um pastor, cara, entendeu? Chega assim falando desse jeito. Um mínimo de respeito. Tem um ano de ministério. A gente espera que ela nos sirva. É por isso que a gente se ofende. Entendeu? A gente espera que ela nos sirva. Por outro lado, se você se considera servo dela, os seus sentimentos e ações em relação à pessoa não vão ser tão afetados pela maneira como ela te trata. Por isso que Paulo fala sobre a importância de considerar os outros superiores a si mesmo. Em outras palavras, você é servo. O servo não tem que ficar de dodói porque a patroa falou alguma coisa, o patrão falou alguma coisa. E se enxergue, olha a sua posição. Paulo está ensinando a gente a se colocar no devido lugar. Eu me sinto ofendido quando eu estou aqui em cima. Quando eu sou rebaixado pelo Evangelho de Jesus, eu me preocupo menos com os meus sentimentos. Eu sou menos afetado por isso. Imagine você trabalhando numa empresa em que o seu chefe exige de você bastante e você está acostumado, porque você sabe o seu lugar e você serve bem. E aí eu chegasse na sua empresa e ouvisse o seu chefe falando assim, duramente com você. Falando, nossa, cara, você deixa? Você deixa ele falar assim? Não, estou acostumado, ele é desse jeitão assim, mas a gente se dá super bem. Por que você não se ofende? É porque você se colocou no seu lugar. Você entende que ele pode falar assim com você. Esse exemplo simples é para mostrar que o considerar o outro superior é porque servo não tem que ficar se incomodando com a maneira com a qual os seus sentimentos foram destratados. Vejamos algumas formas de demonstrar essa atitude de servo no nosso pensamento. Olha só. Primeiro quero falar de esperança. Paulo fala que o amor tudo crê, tudo espera. Quando a gente pensa que nós somos propensos a pensar de nós mesmos bem e pensar mal dos outros, isso atrapalha, não é? O que a gente tem que buscar é reverter esse padrão. Senhor, não me deixe me indispor com o outro só porque eu acho que ele vai fazer. Eu e você temos oportunidades em que a gente se pega pensando mal do outro, mesmo quando a gente acha que não é tão maldoso. Você já teve uma discussão com alguém antes de acontecer? Você fala assim, vou dizer isso, vou dizer assim. Você já sabe tudo, ela não disse. Mas você sabe que ela vai dizer, porque você conhece ela. Oh, onisciente. Não é? Você percebe como o nosso espírito tende a já julgar exatamente como vai acontecer? E muitas vezes o espírito acaba sendo incomodado porque a gente já se indispôs, o nosso coração já pensou mal acerca dos outros. Entenda que quando a Escritura fala de esperança, o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, é que ele não vai para uma conversa ou para um acerto de contas já sabendo que vai azedar. Conheço ele, pensa num cara complicado, irmão. Não vai dar certo esse negócio. A gente não ouve isso no nosso meio. Uma indisposição em relação ao outro. Outra palavra cristã que combina com esse reatar, esse ter a mesma mente, é a ideia de graça. Nós devemos confrontar da maneira como nós gostaríamos de ser confrontados. Não é? Olha só o que Jesus ensina lá em Lucas 6:31. Lucas capítulo 6, verso 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. A ideia é, quando você
trata outros, você tem que tratar do jeito que você gostaria que você fosse tratado. Então, se você vai confrontar alguém por causa da falta de unidade, confronte do jeito que você gostaria de ser confrontado, com as virtudes que promovem a unidade. Quando Paulo vai falar em Colossenses sobre a unidade da igreja, ele fala dos ternos afetos de misericórdia, de mansidão, revestir dessas qualidades todas, não é? Suportando-vos uns aos outros em amor, e no final, sendo unidos pelo amor. E tudo isso para falar sobre conflitos na igreja, e a paz de Cristo seja árbitro em vosso coração. Ele, antes de falar da paz de Cristo, ele fala de várias virtudes. O que eu estou dizendo aqui é que nós cristãos temos que ter a esperança de que o Senhor Deus pode trabalhar em alguém e a confrontação ser mais abençoadora do que a gente imaginava. A gente tem que tratar os outros com graça, entendendo que o Senhor Jesus nos confronta amorosamente em graça. A gente precisa orar. Quando você adorar em oração, você encontrará uma gratidão que evita ser frustrado por outros tão facilmente. Quando você confessar constantemente os seus pecados a Deus, você não se ofenderá rapidamente pelos pecados dos outros. Quando você interceder pelas necessidades alheias, você terá concentrado seus pensamentos nos outros ao invés de em você, possibilitando uma reação cristã a problemas que surgirem entre vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: se você é uma pessoa que gasta tempo orando em adoração ao Senhor, Deus vai te dar espírito de gratidão e menos indisposição para com outros. Se você confessa constantemente os seus pecados, isso não deixa você se ensoberbecer tão facilmente. Você não se ofende tão prontamente com os pecados dos outros, se você de fato se quebranta em relação aos seus. Quando você intercede pelas necessidades dos outros, Deus dispõe o seu coração de forma mais terna. A ideia é que vida de oração acaba produzindo em nós uma predisposição para esse pensar concordemente no Senhor. Ter a mesma mente não é fácil, tá? É uma obra do Espírito. Paulo diz, inclusive, que a fonte do pensar concordemente é no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. A fonte é o Senhor. Não é pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que os redimidos aprendem a pensar concordemente. E a unidade do Espírito, como eu disse, ela já é real. A gente deve manifestá-la de forma visível à medida que a gente se esforça por reatar desavenças. Eu quero terminar falando de algo que Jesus Cristo deixou para nós como modelo, quando ele falou assim: bem-aventurados os pacificadores. Não é? Aparentemente, Evode e Sintique não haviam buscado ajuda de irmãos. Aparentemente. Talvez por vergonha do que os outros fossem pensar, talvez por acharem que tivessem que resolver sozinhas, ou até pelo orgulho de a gente dá conta, a gente passa isso. Mas não parece ter havido aqui um tratamento, por isso que Paulo interfere, porque isso tem que ser resolvido. Elas não haviam buscado o auxílio da liderança da igreja, ao que parece. Pelo menos não tem nenhuma menção disso na epístola. E muitos irmãos em Cristo justificam o porquê não querem a ajuda de outros. Infelizmente isso é comum. Não poucas vezes nós pastores recebemos problemas de matrimônio já quando a corda já está estourando, porque não procuraram antes. Porque não trabalharam esse crescimento de pensar concordemente antes. Aí quando chega já está estourando, já vai arrebentar. Porque nós não tivemos a humildade de dizer, nós precisamos de auxílio. No entanto, a Bíblia fala muito de buscar ajuda alheia. Provérbios fala repetidas vezes da importância da multidão de conselhos, de nós aprendermos com outros. O auxílio sobrenatural do Senhor, ele pode e frequentemente vem por meio dos conselhos sábios de um irmão maduro na fé. Então, o que eu estou dizendo é que Deus colocou no nosso meio, e eu quero que você seja um pacificador. Alguém que pode ser instrumento para reatar pessoas que tiveram desavenças. O verso 3 fala de alguém intervir auxiliando. Volta lá para o nosso texto, olha só. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Está vendo? Ele está exigindo que alguém entre, uma pessoa anônima, que fiel companheiro de jugo provavelmente é uma referência a alguém maduro, alguém que tem o peso do ministério como Paulo, ele é
ele compartilha dessa tarefa, entra no meio. Alguns suspeitam que esse fosse Lucas, mas a gente não pode ter certeza. A ideia é que nós não devemos ser pessoas que buscam ajudas em outras, mas devemos providenciar ajuda para outros também. Tá? O que eu estou exortando vocês no final é que, para a gente preservar a unidade do Espírito, que já é existente, nós temos que lembrar que há uma tarefa que nós temos que assumir, a de sermos pacificadores. A gente tem que ter isso como alvo, pessoas utilizadas por Deus para resolvermos conflitos entre irmãos. Quando a gente fala assim que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, no povo de Deus não existe isso. Nunca tem briga entre dois que um terceiro não possa entrar e meter o bedelho. Santamente, é verdade. Não tem, mas não é curioso isso? As duas mulheres não se acertam. Paulo roga as duas, mas no final ele fala assim: e a ti, fiel companheiro de jugo, entra no meio. Elas são crentes. Elas já me ajudaram muito no Evangelho. Com Clemente, com os demais, todos eles escritos no livro da vida. Então, entra no meio. Interfira. E aqui de novo, eu falar dessas coisas parece difícil, porque a gente foi treinado a dizer, é melhor não me meter. Entendeu? Nós aceitamos um outro evangelho. O evangelho segundo a cultura brasileira. Nós aceitamos essa ideia de que é melhor ficar assim. Cara, não quero... Coitado, é complicado, né? Melhor deixar. Não é melhor deixar. Paulo o exorta também, a terceira parte na história aqui, a intervir. Então não deixe esse papel somente para o pastor. É verdade que isso é primeiramente do pastor, dos presbíteros, primeiramente deles. Se tem que haver homens na igreja que são pacificadores, são eles. Eles têm que ser modelo de pacificação. Mas a Escritura não diz que pacificador é apenas função de oficial. Lembre-se de que as exortações para admoestar e restaurar no Novo Testamento são dadas para todos os crentes. São tarefas mútuas. O Evangelho é a história de como Cristo se humilhou. Não faz sentido a gente responder como discípulos daqueles que se esvaziou e de entrar na briga, ainda que seja para apanhar um pouco, mas com o intuito de promover concórdia onde há discórdia, de nos considerarmos menores do que o outro para reatar esse problema. Lembre-se, não há problema na igreja que Deus não resolva. A razão pela qual eu expus João 17 na primeira parte é porque aquela oração nos provê esperança para a gente crer que qualquer conflito entre cristãos verdadeiros pode ser sanado. Qualquer conflito entre cristãos verdadeiros pode ser sanado. Entre nessa discórdia com a certeza de que Jesus orou para que a unidade fosse real. Você não vai sozinho. Você não vai porque você é um cara crente comprometido. Você vai porque Jesus orou por isso. É por isso que você vai. É por isso que você se intromete para promover concórdia, para promover harmonia. Porque Jesus orou por isso. Ele derramou o seu sangue por isso. Então eu me meto sim, porque Ele amou para que você fosse um com ela ou com Ele. É por isso que eu estou aqui. Está tudo quebrado na casa já. Um jogou coisa no outro. Você está lá. Por quê? Porque Jesus morreu para que houvesse concórdia, não discórdia no seu povo. Então, se a obra dele, que eu expus em João 17, tem a ver com mostrar o seu ministério e a sua mediação através da unidade, os rogos de Paulo, a Evódia e a Sínite, que não são coisa pequena. É porque é por intermédio dessa restauração delas que o evangelho se torna visível. Esse fruto, ele embeleza a pregação do evangelho. Ele adorna, ele dá brilho à palavra de pacificador. Minha oração, e aqui tem muita gente que eu não conheço, tá? Minha oração é que você repense alguns conflitos que você teve, talvez no passado recente,
e que ainda não foram plenamente resolvidos. Não espere que a outra parte venha. É possivelmente que ela nem esteja aqui. Você está. A palavra é para você. Para que você dê o passo de reatar isso. E talvez o conflito não seja nem contigo. Talvez você seja só alguém de fora que sabe que o problema está lá. Mas é difícil se meter, né? A ti, fiel companheiro de julgo que veio aqui para a conferência, peço que você auxilie a Evódia e a Sintique. Peço que você entre no meio, em nome de Jesus. Vamos orar? Unidade é uma coisa que machuca muito a igreja de Jesus. Machuca muito a gente, muito. Quando a gente vê discórdias, brigas, disputas, indisposições. É uma área que a gente devia ter vergonha de que isso aconteça entre nós. Mas acontece. Infelizmente não é pouco, é bastante. Então, vamos reservar um tempinho de oração silenciosa? Ore pelas discórdias que você sabe que ainda não foram acertadas. Tá? Aquelas no meio do povo de Deus, perto de você, que você sabe que não sarou direito. Ainda não tratou totalmente. Ore por eles. Ó Senhor, nós ouvimos ontem e hoje sobre a importância de nós estarmos reunidos, sobre a comunhão que temos uns com os outros, sobre a unidade da igreja. E agora falamos de maneira bem prática sobre como conflitos entre nós muitas vezes não são devidamente acertados, não são devidamente trabalhados. Nós ouvimos várias vezes sobre a importância de perdoar, de confrontar até, de sermos humildes, pacientes. Mas quando a tua palavra escancara algumas das nossas tolices, a gente se envergonha, Senhor. Porque essa palavra tua não é para os outros, é para cada um de nós. Não é para os outros, Senhor, é para cada um de nós, inclusive para mim. O Senhor sabe de conflitos que ou nós experimentamos, ou estão muito próximos a nós e ainda não foram resolvidos. Desperta-nos nesta noite a colocar uma resolução no nosso coração, de que nós envidaremos esforços para que o povo de Deus pense concordemente no Senhor. Senhor, usa o teu povo aqui presente para promover e preservar a unidade do Espírito. Não tratemos disso de maneira leve, Senhor. Quando o teu povo é repleto de facções, nós só evidenciamos a podridão no nosso meio. Abençoa as igrejas aqui representadas. Abençoa os irmãos e irmãs que estão aqui e que fazem parte de diferentes comunidades, mas não lhes deixe ouvir essa palavra e ficarem quietos, Senhor. Não lhes deixe na inércia. Eu peço que o Senhor atenda a nossa oração e nos use para sermos promotores da paz. Para que o teu povo se deleite no prazer de estarem juntos, no prazer de terem comunhão, no prazer de serem povo reunido por ti mesmo. Nós oramos agraciados e alegres por Jesus Cristo. Amém.